E agora a gente vai falar sobre a Tuna Luso brasileira, menino Alex. Você tem o hino da Águia Guerreira do Souza? É, porque é uma ocasião especial. Nós estamos empunhando a bandeira, comemorando. Olha a mão no peito, torcedor. Isso! Tuna Luso brasileira! Vamos, deixa de fundo aí, viu, menino Alex? Isso porque esse bloco, a gente vai falar sobre a Tuna, vamos falar daqui a pouco sobre o Águia, também um pouquinho sobre o Castanhal e também sobre o Bragantino. Isso porque tem duelos da Copa Grão-Pará neste domingo. Tuna Luso e Castanhal jogam no estádio do Souza, partida única, e lá em Marabá, a equipe marabaense enfrenta o Bragantino. O Felipe está aqui para representar um pouco o azulão marabaense. O Ítalo Souza também já está aqui comigo na bancada, representando a Tuna. Mas antes da gente falar da Copa Grão-Pará, Felipe e Ítalo, bem-vindo, viu, Ítalo, mais uma vez aqui ao Sábado Esporte Clube. Você sabe que aqui as portas estão sempre abertas para a gente comentar sobre a Águia Guerreira do Souza. Valeu, Maurício, boa tarde para ti, boa tarde para o amigo Felipe, para a qualificadíssima audiência da Rádio Clube do Pará. Essa é a emissora que já nem é mais uma emissora, é uma entidade do esporte paraense, né? Mais de 90 anos no ar. Agradeço a sua gentileza do convite, você sempre nos proporciona um espaço muito importante. Então é isso, muito obrigado e vamos lá. Vamos lá, olha, 97 anos da Clube esse ano, viu? Vamos pra cima, fera! Mas olha, Ítalo, a sua presença aqui, ela é especial porque ontem, dia 4 de abril, a Tuna Luso brasileira comemorou, não só a Tuna, como seus torcedores, que também são parte do clube, 40 anos do título da Taça de Prata de 1985. Meus amigos, em 1985 a Tuna Luso brasileira disputou e venceu a Taça de Prata, que é o equivalente à Série B, e é um dos títulos nacionais da Tuna Luso brasileira. O Felipe tinha 2 anos, não deve ter muitos recuerdos do que aconteceu. O Ítalo também é muito... Quantos anos você tem, Ítalo? 25. A gente é da Série C de 92. Inclusive foi o ano que eu nasci, em 92. Enfim, mas a Tuna comemora um título que é muito importante. Lembrando que no estado a gente só tem 4 campeões, 5 se a gente contar o feminino, né? Que o Pinheirense tem uma Série B. Isso. Mas é o São Raimundo campeão da Série D, a Tuna Luso brasileira bicampeã, né? 85 a Taça de Prata e em 1992 a Série C, o Clube do Remo a Série C de 2005 e o Paysandu 2 Séries B, 91 e 2001. E em 1985 representa não só o primeiro título brasileiro do estado do Pará, como também do norte. Sim. Então a Tuna Luso brasileira, ela fez história e ontem essa história completou 40 anos, né, então? Exatamente, Maurício, você coloca bem. Uma conquista que extrapola o limite institucional do clube, né? Porque representa uma vitória do esporte paraense quanto tal. Inclusive assim tratava a crônica esportiva da época, né? A crônica dizia, essa taça vale ouro, né? Brincando com a taça que era de prata. Mas exatamente isso. Então é uma data muito simbólica porque extrapola as barreiras institucionais, né? Ela é muito simbólica exatamente por isso. É interessante a gente pensar, na verdade, que antes, né, de 85, na verdade, a Tuna fez um campeonato paraense de 84 e por ter sido vice-campeã é que ela teve a vaga para a Série B de 85, a Taça de Prata. E é interessante essa informação, porque a Tuna jogou bem o campeonato de 84 e na final ela acaba perdendo alguns jogos e perde a final para o Paysandu por 1-0. Um jogo que é muito emblemático porque envolvendo polêmica de arbitragem, um pênalti não dado para Tuna, um pênalti dado para o Paysandu e o jogo acaba em 1-0. Isso já em 84. Essa informação é importante, guardem, porque tem um plot twist no final da história que é interessante. Sim. Então é isso. Aí ela passa então pela organização do certame. O Pará tinha o vice-campeão paraense e jogava a Taça de Prata 85. Bom, então lá foi a Tuna, jogou a Taça de Prata 85, fez uma campanha muito
muito sólida, né? Foram 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e uma só derrota. A Tuna perde pro Figueirense, Santa Catarina. Inclusive de 3-2, perde pelo placar que ela faria o jogo seguinte, que foi o jogo da final. Um campeonato muito interessante, muito sólido. A Tuna teve inclusive o artilheiro Paulo Guilherme, né, com 6 gols marcados, foi o artilheiro do campeonato. Essa história que a gente começou, o envolvimento do torcedor paraense com a Tuna, não só o torcedor tunante, ficou muito evidente não só na final no Mangueirão, né, com as 3 torcidas juntas, mas também pela arrecadação. A Tuna teve a maior arrecadação da competição, foram quase 200 milhões de cruzeiros. Então, em relação às outras 24 equipes, ela teve a maior arrecadação, o que mostra então que realmente havia esse envolvimento de todas as torcidas, né? Mas é claro que é mais especial para o torcedor tunante. Isso aí a gente precisa também destacar, né? Então, são algumas histórias interessantes que eu separei, pra gente não ficar tratando só de placar, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, ao longo do campeonato, a Tuna faz um 5-1 no Fortaleza, né? Um jogo muito simbólico no Bainão, inclusive. Isso na terceira fase, antes do triangular final, né? Isso, antes do triangular final, né? Por que ela é interessante? Porque esse 5-1, ele não só diziam do futebol que a Tuna tinha, mas tem umas histórias por trás, são curiosas. À época, um jornalista já falecido, saudoso Paulo Ferrer, que foi um grande cronista esportivo do estado, assumidamente tunante, ele não era de Belém, mas veio para Belém e aqui se identificou com a Tuna. Ele descobriu, de alguma forma, que o goleiro do Fortaleza tinha medo de sapo. Ele simplesmente, então, pediu para que algumas crianças que estavam ali pelos arredores, e a gente sabe que há 40 anos atrás havia a parte de mata naquela região era muito maior do que é hoje, pediu para que essas crianças arrumassem os sapos. E os moleques arrumaram os sapos, e ele simplesmente jogou os sapos atrás da rede adversária, e aí veio o resultado 5-1 em cima do Fortaleza, né? Então é isso, eu acho que é um campeonato muito simbólico, né? A gente ainda vai falar mais um pouco, ainda tem a final e tudo mais, mas eu acho que é isso, é um campeonato, é uma conquista muito importante, uma conquista que, como eu já disse, extrapola os limites do clube, e que eu parabenizo aqui a Rádio Clube do Pará, inclusive você, por estar dando esse espaço pra gente, né? Acho que, pelo menos pelo que eu venho acompanhando, acho que é a único canal de comunicação que vem dando espaço para isso, no cartaz esportivo de ontem, agora aqui no Sábado Esporte Clube. O nosso setorista, né, o Francisco Urbano, ele sempre traz, né, como destaque há muitos anos aqui dentro da Rádio Clube. Urbano também, então eu também estendo aqui meus parabéns à casa. Mas essa do sábado... Mas essa do sábado pra mim é inusitada, né? Mas na verdade, isso virou até uma tradição lá no Souza. O Ítalo vai me confirmar, vai confirmar aqui, porque torcedores cruzmaltinos, eu não vou citar nomes, Ítalo, porque senão a gente se complica. Mas lá no Souza há uma tradição de descobrir certos nomes de familiares do goleiro adversário para tentar desestabilizar. Então não é uma coisa, né, de agora, então já é um histórico. Essa perturbação ao goleiro adversário lá no Souza, Felipe. Então qualquer goleiro adversário que vá para o Souza enfrentar a Tuna, ele já tem que estar preparado, porque ele vai ouvir alguns torcedores, alguns nomes ao pé do ouvido, né, familiares a ele. Olha, o Ítalo trouxe aqui certos dados. Vamos trazer aqui a campanha da Tuna, Ítalo. O campeonato da Taça de Prata lá de 1985. Um detalhe, Felipe, naquele tempo, torcedor ouvinte da Rádio Clube, a vitória contava 2 pontos, né? E o empate 2 pontos. Lembra Exatamente, disso? Lembro. Então, já começava com mata-mata. Na primeira fase, a Tuna teve o Motoclube do Maranhão, 0-0 no primeiro jogo lá no Maranhão, 3-0 em Belém. Na segunda fase, Rio Negro de Manaus, uma das grandes equipes de Manaus, né, Felipe? Rio Negro. Muito tradicional. Muito tradicional mesmo. Um gigante adormecido. Sim. 1-0 em Belém e 2-1 a Tuna venceu lá em Manaus. E aí, na terceira fase, o jogo que o Ítalo trouxe, né? Primeiro foi 0-0 lá no Ceará, Fortaleza e Tuna, e em Belém, esse 5-1 sonoro. Isso na terceira fase, a gente ainda falando em mata-mata. Primeira, segunda e terceira fase são mata-mata. E as melhores equipes dos seus mata-matas, quem foi avançando, se encontrou num triangular final, que no caso foi a Tuna Luso, o Goitacás do Rio de Janeiro e o Figueirense de Santa Catarina. E aí começam as disputas desse triangular final.
A Tuna venceu o Figueirense por 1-0, 2 pontos. Isso em Belém. Lá no Rio de Janeiro venceu o Goitacás por 1-0 também. Segunda rodada, 4 pontos para Tuna. Terceira rodada, em Santa Catarina, perdeu pro Figueirense por 3-2. O Ítalo já A única derrota, pontuou aqui. Única derrota na competição. Segue os 4 pontos. E aí, a Tuna enfrenta em Belém o Goitacás, que era um concorrente muito direto pelas pontuações. Se a Tuna vence o Goitacás, a Tuna é campeã. Se ela empata com o Goitacás, até o Figueirense ainda teria chance, porque eles ainda iam se enfrentar. E aí, a Tuna vence o Goitacás, a gente já vai falar desse jogo. E com essa vitória por 3-2, a Tuna chega aos 6 pontos e a classificação ficou assim: Tuna 6 pontos pelas 3 vitórias, Goitacás terminou com 3 pontos, 2 vitórias e um empate. Aliás, uma vitória e um empate, uma derrota. Aí a sequência de derrotas, o Figueirense com uma vitória e um empate, também 3 pontos. E a Tuna e o Goitacás foram as equipes que subiram. E os artilheiros, como tu bem frisou, Paulo César da Tuna e o Guilherme lá do Figueirense. Nesse jogo, que aconteceu no dia 4 de abril de 85, a escalação da Tuna, Ítalo, desta partida, memorável. Bom, a gente começa com o arqueiro Ocimar, um grande carioca que jogou na Tuna 83, foi campeão paraense 83, depois 85 nacional. Quaresma, Mário Vigia, inclusive campeão também em 92. Edgar, Ondino, também campeão 92, Queiroz, Thiago, né, o Thiaguinho, né, o Serelepe, como era conhecido, Paulo César e Luiz Carlos, treinador José Dutra dos Santos. Inclusive também tem uma história interessante sobre José Dutra dos Santos, né? O Dutra, ele foi entendido, os atletas, inclusive nas entrevistas depois do jogo, diziam que o Dutra foi muito decisivo, a forma com que ele conduzia o treinamento, a forma com que ele conduzia a equipe. Inclusive ele era bem característico, uma pessoa séria, um trabalho assim bem aplicado nesse sentido. É que o Dutra, na verdade, ele foi não somente jogador, mas ele foi treinador do Clube do Remo por muitos anos. E ele foi, em 84, ele foi vice-campeão dessa mesma competição com o Clube do Remo. Né? O Remo perde, salvo engano, pro Uberlândia. Eu acho que é isso mesmo. O Remo perde pro Uberlândia a taça de prata de 84. E o Dutra, ele foi tratado tanto pela crônica esportiva, também por alguns remistas, como o culpado dessa derrota, né? E aí ele foi praticamente enxotado do Bainão em 84. E aí a crônica dizia: a vingança de Dutra nunca veio, não poderia ser melhor. No outro ano ele é campeão da mesma edição, do mesmo campeonato, com o rival, né? Então o Dutra teve aí a sua vingança bem fundamentada, por assim dizer. E tem um detalhe dentro dessa final contra o Goitacás, Felipe e Ítalo, torcedor ligado na clube, é que o Dutra foi levantado, né, pelos jogadores, porque o troféu, a taça, não veio para Belém. Por quê? Mesmo que houvesse a chance da Tuna ser campeã, a CBF, não sei, acreditava que o Goitacás de repente empatasse aqui, ainda teria um jogo contra o Figueirense, que foi empate em 1-1. O Goitacás ainda tivesse uma chance, o próprio Figueirense ainda tinha chance. Exatamente, eu acho que... E a taça veio um dia depois. Não, veio bastante tempo depois. Não foi verdade. Um dia? Achei que tinha sido. Eu vou já te contar, olha só. Realmente, isso aí, o Dutra foi levantado, foi erguido em volta olímpica, né? Nós até colocamos no blog, é muito bonita a imagem deles erguendo o Dutra, enfim, dando a volta olímpica, o estádio explodindo, uma grande bandola, inclusive, né? Só de um lado. E a taça não veio. E aí vem o porquê, né? Claro que quando o jogo estava na organização do jogo, inclusive o próprio Coronel Nunes, que na época era o presidente da federação, não sabia explicar, ele não conseguia entender também por que a taça não tinha vindo, a CBF não tinha informado nada. Mas naturalmente, com o tempo, a gente, na verdade, até logo pouco tempo depois, a crônica também dizia isso, que era talvez para a CBF fosse o jogo era decisivo para a Tuna, mas não para o Goitacás. Então talvez eles imaginassem que o título ficasse com algum time do Sudeste, né, ou do Sul, que seria Figueirense e Goitacás. Então o jogo decisivo para eles era o outro, não esse. Né? A finalíssima mesmo, né? O último jogo talvez do quadrangular. Isso, o último jogo do triangular decisivo, né? Foi no dia 7. Isso, que foi esse empate entre o Goitacás e o Figueirense. Mas a história foi outra, né? Acabou com a Tuna. A taça, na verdade, só então te dizendo, né? A taça, na verdade, ela chega 1 mês e 15 dias depois. Caramba! Ela chega em maio.
A representante da CBF que veio, o Alcindo, tem o nome dele aqui, o Alcindo Faria Machado, quando ele vem com a taça no avião, traz ela para Belém, ele dá a desculpa que na verdade a taça foi feita em Portugal e tem um tempo. E realmente ela é uma taça pesada, ele diz, é uma taça que tem 10 quilos, uma taça bem pesada, de prata pura, e ele dizia que por isso teve essa demora, que ela foi feita fora do Brasil, não sei o quê. Isso aí a gente não tem como comprovar, né? Mas eu acho que a resposta mais evidente realmente tenha sido que a CBF subestimou, né, o time e não acreditava que um time do Norte fosse campeão. Que história, cara. São tantos elementos que o Ítalo traz aqui, né, Felipe? É um técnico que vem desacreditado por parte ali de muito da imprensa, de um título perdido, vai para um rival, é campeão, tem a taça que demora a chegar, ele é levantado no estádio, enfim, uma história realmente para livros, né, pro Dutra, para a equipe cruz-maltina. Eu acho que o Campeonato de 85 ele é muito emblemático, não só pelo título, mas pela forma com que o título se desenvolveu, né? Isso é muito interessante. Tanto a questão da taça, a questão de ser o primeiro título do Norte do Brasil, acho que tudo isso é muito, muito simbólico e faz com que essa história seja importante da gente trabalhar, porque eu acho que reforça também a nossa identidade enquanto paraenses, né? Por exemplo, a união no final do jogo, a União, na verdade, acompanhando toda a trajetória da Tuna, mas no final do jogo um pouco mais. Acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque reforça também um pouco a nossa identidade. Bom, falando sobre a final, esse 3-2 da Tuna, o primeiro tempo foi 0-0. Com a Tuna perdendo um pênalti com o zagueiro Ronaldo. O Ronaldo perde um pênalti. Cara, foi uma fuzilada, o goleiro pulou, ele encaixou, entendeu? Assim, ele abraçou a bola. Mas depois ele se redimiu. E depois o Ronaldo se redimiu. Mas os gols foram marcados primeiro pelo Luiz Carlos do Boné. Aí então acaba, né, no segundo tempo, o Luiz Carlos do Boné, aos 14 minutos. Logo depois o Gaúcho Lima pro Goitacás, aos 16 minutos, empata o jogo. 26 minutos do segundo tempo, Paulo Guilherme faz 2-1 pra Tuna, e aí o Ronaldo, aos 31 do segundo tempo, fecha o caixão, né? Faz 3-1. E aí a torcida já se conclamando campeã, já em festa. O Souza, né, chega a empatar para o Goitacás aos 33 do segundo tempo, mas aí a história já estava escrita, né? Diminuiu no caso, né? Diminuiu, ficou 3-2. E olha, o Ítalo, ele me mandou, Felipe, alguns relatos de jogadores presentes dentro dessa conquista da Tuna Luz Brasileira. Menino Alex, vamos acompanhar primeiro o Ronaldo, zagueiro, perdeu um pênalti, fez um gol na decisão, era um dos líderes desse elenco, e vamos acompanhar aí o que o Ronaldo fala sobre essa decisão. Bom dia, nação cruz-maltina. Com muita alegria que eu relembro essa grande conquista da nossa Águia Guerreira. Exatos 40 anos, né? Há 10 anos atrás estava eu, o Thiago, Luiz Carlos, jogando uma resenha boa aí, e já se passaram 10 anos, né? Espero que passem mais 10 e mais 10, que é pra gente lembrar das boas conquistas da Tuna. Na nossa época a gente passava por cima de tudo, de arbitragem, tudo. As coisas que marcaram minha vida nesse jogo foi o pênalti perdido quando estava 0-0 e o gol do título, foi 3-2 para a Tuna. Foram duas situações bem diferentes, mas como o time era muito bom, quando eu perdi o pênalti eu não me abalei. Digo, não, nós vamos ser campeões. Você tem confiança no time que você joga, aí fica tudo mais fácil. Foi o que aconteceu. Vamos lá, fizemos os 3-2, comemoramos com a nação cruz-maltina, junto com o Remo e Paysandu, as torcidas no caso. Mas graças a Deus foi muito bom, foi tudo de bom. E todos os torcedores da Tuna relembram dessa grande conquista. Um abraço a todos os torcedores e que Deus dê muita saúde a vocês. Um abraço a você, Ronaldo, zagueiro que foi do inferno ao céu nessa partida, trazendo o título para Águia Guerreira do Souza. E ele falou, né, sobre o Thiaguinho e sobre o Luiz Carlos do Boné. E é o Thiaguinho que a gente vai trazer aqui dentro do Sábado Esporte Clube. Olá, amigos, que quem fala é o Germano Thiago, ou Thiaguinho, ex-atleta de futebol da Tuna Luz Brasileira, passando para parabenizar pelos 40 anos da conquista que nós tivemos no dia 4 de abril de 1985, a conquista de um título brasileiro inédito para o futebol do norte do Pará. Especial para mim, é o título mais importante que eu tenho na minha carreira. Ajudei a conquistar 5 títulos aí no Pará,
2 pelo Clube do Remo, 2 pela Tuna Luz dos estaduais e mais o brasileiro, que é o mais importante, né? Onde a gente tem uma participação direta. Já visto que no jogo de ida eu consegui fazer o gol da vitória lá em Campos contra o Goitacás e trouxemos a final para Belém, onde sacramentamos aquele título naquela inédita partida do dia 4 de abril, 3-2 para nós, né? E aí é um título que me orgulha bastante, né? Então eu estou passando aqui para parabenizar aquela conquista e a torcida do Tuna Luz, né? E muito triste, me entristece muito, assisto os jogos hoje, o Tuna Luz chega a finais de campeonato, chega a semifinais, não consegue evoluir, consegue ganhar título, e a torcida precisa crescer mais, né? Ter um poderio de títulos, né? 40 anos a gente foi campeão brasileiro, há 37 anos também participei do último título de 88, né? Paraense. E fico feliz por essa data ser relembrada por muitos nós que amamos a Tuna Luz. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Bom, para completar aqui o nosso trio estrelado, que o Ítalo conseguiu também, o Luiz Carlos do Boné, outra estrela desse elenco Cruz Maltino, fala com a gente aqui no Sábado Esporte Clube. Aí aquilo que nós fizemos, né? Todos nós, Cruz Maltinos, você tá no meio também. E ficou na história, né? Graças a Deus. Colocar a Tuna Luz na primeira divisão do futebol brasileiro, mano, é estar na primeira divisão do Campeonato Mundial, né? O Brasil é pentacampeão, então nós somos os melhores. Graças a Deus. A Tuna que nos representa hoje talvez não esteja à altura, né? Mas bora lutar, mano. E ajudar a Tuna Luz. Um abraço. Tá aí o Luiz Carlos do Boné, outro personagem ídolo, inclusive tem bandeira dele lá no Souza, né, Ítalo? Uma das bandeiras da nossa torcida é do Luiz Carlos do Boné. E agradecendo, né, você que eu estendo aqui meus agradecimentos a esses jogadores que são muito importantes pra gente, né? São jogadores emblemáticos, são jogadores que são heróis, na verdade, né? São heróis do título que, se não fosse por eles, se não fosse pela garra, pela atitude, pela competência, né? Pelo esforço, a gente não estaria aqui hoje contando essa história 40 anos depois, né? Então agradeço ao Ronaldo, ao Thiaguinho, ao Luiz Carlos e agradeço ao meu querido amigo Seu Vô, que foi quem organizou aí, conseguiu os números pra gente pegar os vídeos e os contatos com esses jogadores. Bom, tá aí, parabéns à Águia Guerreira do Souza pelos 40 anos e um dia da sua taça de prata de 1985, mais um registro aqui da Rádio Clube do Pará dessa grande história que a Tuna Luz Brasileira escreveu dentro do cenário nacional. Muito obrigado, viu, Ítalo, por todo esse recorte, toda essa recordação para a memória Cruz Maltina aqui dentro da Rádio Clube. Eu que agradeço, Maurício, mas só pra gente fechar a história, então a taça chega, né? Sim. A taça chega em Belém, ela chega, vem no Aeroporto Internacional de Belém e ela é recebida em carro de bombeiro. Ela vai, o carro de bombeiro atravessa a cidade, vai até o Guamá, na sede da Federação, fica na sede da Federação por uns dias e depois ela vai pra Tuna, pra ser exposta onde ela tá até hoje. Então aí vai ter que ter o jogo pra entregar a taça, né? E por coincidência, estava vendo no período um torneio regional chamado Torneio Regional Tancredo Neves, que faz alusão ao momento da saúde do presidente da República. E esse torneio regional era uma espécie de torneio de início antes do Parazão. E calhou do dia que a taça chegou no mesmo período em que a Tuna iria jogar no Souza contra o Paysandu, que foi o Algoz de 84, que vejam que ela jogasse o campeonato de 85. Então ela joga contra o Paysandu no Souza, vence o Paysandu por 1-0, ganha esse torneio regional e mostra a taça pra torcida no Souza, isso já em maio de 85. Tá aí o plot twist. Esse era o plot twist da história. Que história, hein, rapaz? Pro torcedor aí com a memória mais ativa deve estar, né? Deve estar muito feliz nesse momento, lembrando dessas histórias da Tuna Luz Brasileira com essa chegada da taça. Um mês! E quantos dias depois? 1 mês e 15 dias depois. Já pensou, Felipe, tu ganhar um troféu e ficar um mês esperando? O cara ganha o troféu, ele já quer dar a volta olímpica logo, né? Fazer toda aquela resenhagem que tem depois. Tiveram que carregar o Dutra, não teve jeito. Mas enfim, essa história dos 40 anos aí do título Cruz Maltino, muito bem citado, relembrado e descrito pelo Ítalo Souza aqui na Rádio Clube do Pará.